Pessoal, vamos começar agora os vídeos sobre funções pré-definidas para strings. Olha o tanto de funções eu coloquei para a gente brincar aqui, ó. Olha o tanto. Vocês podem olhar e falar, puta que pariu. Desculpa falar o puta que pariu, mas é verdade. Vocês podem olhar isso aqui e falar, pelo amor de Deus, quando que eu vou usar essas coisas aqui? Como que eu vou aprender a mexer com isso aqui? Isso aqui, pessoal, eu vou falar para você não vai aprender somente vendo os vídeos, não. Somente vendo o vídeo assim, você vai ter uma ideia, você vai saber como que trabalha, mas para fixar mesmo na cabeça, para vocês saberem quando usar e onde usar, vocês vão ter que ir só praticando mesmo. Mas no vídeo aqui vocês já vão ter uma boa ideia de como funciona. Quando vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa e como funciona tal função, é só voltar aqui no vídeo, ver como funciona e adaptar no código de vocês. E assim vocês vão treinando até pegar o jeito da coisa. Então vamos começar aqui, ó. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido, funções de strings vai ser dividido entre 2 ou 3 aulas. Eu criei aqui, ó, dentro do funções, eu criei aqui, ó, funções strings. Então vamos lá, vamos começar com sprintf. Eu tenho o seguinte, eu vou criar uma variável chamada nome, aqui Alexandre. Vou fazer uma pergunta. If nome for igual a Alexandre, o que eu vou fazer? Eu vou dar um echo, daí eu vou chamar a função sprintf. Aqui eu vou colocar o seguinte, o nome é, olha o que eu vou colocar aqui, ó, sinal de porcentagem e s. E aqui, deixa eu ver esse o aqui, não, tá certo. O nome é, daí você coloca o sinal de porcentagem e o s. E aqui o segundo parâmetro você coloca o que você quer substituir, o que você quer colocar aqui no lugar desse porcentagem s. O que vai ser? O nome é nome. Beleza. Agora eu vou colocar o else e vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. O nome não é. Agora eu vou vir aqui, vou dar um F5. O nome é Alexandre. Viu como é fácil trabalhar? Agora se eu colocar João aqui, o que vai aparecer? O nome não é, o nome não é João, tá certo. É que eu coloquei para substituir aqui, né? O nome não é João. Por quê? Porque aqui eu coloquei if nome igual Alexandre, mas beleza. É só para essa lógica aqui não tá legal, né? Mas é só para vocês entenderem como que funciona o sprintf. É só você colocar aqui, ó, o sprintf, o primeiro parâmetro é aqui a string que você vai colocar, e aqui você coloca esse sinal de porcentagem s, e depois no segundo parâmetro você vai substituir aqui, ó, esse sinal de porcentagem s é pelo que você quer substituir. Você, por exemplo, vou colocar o nome não é porcentagem s e a idade não é, porcentagem s, e a idade quer dizer, aqui eu vou copiar aqui e eu vou copiar e colar aqui. O nome não é tal e a idade não é. Não se preocupa com essa lógica que eu fiz não, viu, pessoal? Isso aqui eu fiz somente para mostrar como funciona o sprintf. Aqui eu posso colocar outra variável, idade, mas agora essa variável ela vai ser substituída, vai substituir isso aqui, ó, esse outro porcentagem s. E aqui eu vou colocar idade. E aqui eu vou ter que criar a variável idade igual a 25. Vamos ver? O nome não é João e a idade não é 25. Olha lá, substituiu certinho. O nome aqui João e a idade 25. Beleza. Então o sprint_f serve somente para isso. Agora se eu quiser colocar, por exemplo, a idade aqui, ó, 25, mas eu quero colocar ele entre aspas simples. O que eu tenho que fazer? É só vir aqui, ó, colocar aspas simples aqui nesse segundo, ó. Ó que vai ocupar. Mas tem que ser nesse aqui de baixo, né? Porque a lógica que eu fiz está pegando de baixo. Olha lá. O nome é João e a idade não é 25. Beleza, né? Eu acho bem legal trabalhar com esse sprintf. Eu já usei bastante. E pode usar à vontade, que ele é bem legal mesmo de trabalhar com ele. Muita gente aí, você vai ver em vídeo aulas trabalhando com esse sprintf aqui. Porque também é até mais, sei lá, se você ver assim também, ele é bem mais prático você trabalhar com ele, né? Porque você vai colocando aqui o que você quer e o que você quer substituir, você vai colocando aqui, ó, porcentagem s, depois é só você ir chamando aqui pela ordem o que você quer colocar. O nome, você chama o nome.
E aqui a idade, você chama o segundo parâmetro idade e vai colocando. Agora vamos passar para outra, o string replace. Eu tenho aqui, por exemplo, texto igual meu time é o Palmeiras. Os corintianos que estão vendo isso devem estar felizes da vida de eu colocar esse exemplo, né? Agora se eu colocar, por exemplo, echo str underline replace, o que ele vai mostrar aqui para mim, ó? O search. Eu quero buscar o que? Eu quero buscar, deixa eu ver, o time. Eu quero substituir pelo que? Eu quero substituir meu... Não vou colocar meu time é o Palmeiras. Vou colocar meu nome é Alexandre. Eu vou colocar aqui o Alexandre que eu quero buscar. Eu quero substituir por Pedro. E aqui eu vou colocar o texto. O que tem que aparecer aqui para mim agora? Ó, meu nome é Pedro. Vamos ver se vai aparecer isso. Olha lá, meu nome é Pedro. Agora se eu vier aqui colocar um eco nesse texto para vocês verem a diferença. Eco texto. Meu nome é Alexandre e na hora que eu substituir, na hora que eu chamei o... Eu não coloquei um coisa aqui, né? Eu não coloquei um eco br. Agora sim vai dar para ver certinho. Ó. Meu nome é Alexandre e aqui na hora que eu usei o string replace, mudou para Pedro. Como vocês puderam ver, é simples trabalhar com ele. O string replace ele chama 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o que você quer buscar, que no caso aqui é o nome, o Alexandre. Pelo que você quer substituir, aqui ó, Pedro, e aonde você quer substituir. E tem outra coisa, ó, eu vou criar, tem outro jeito de fazer esse string replace. Não, vou deixar isso aqui. Meu nome é Alexandre e minha idade é 25 anos. Eu quero substituir o Alexandre e o 25 de uma vez. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o seguinte: atual vai ser um array. O que eu quero substituir? Eu quero substituir o Alexandre e eu quero substituir também o 25. Eu quero substituir pelo que? Substituir. Vai ser também um array. Eu quero substituir por Pedro. E a idade do Pedro vai ser 28 anos. Vamos colocar aqui entre aspas. E eu vou colocar aqui o seguinte. Atual. Que é o que eu quero substituir. E agora pelo que eu quero substituir. Eu quero substituir por isso aqui, ó. Substituir. Opa. Agora vamos ver se vai aparecer, ó. Meu nome é Alexandre e minha idade é 25 anos. Olha o que apareceu aqui embaixo, ó. Meu nome é Pedro e minha idade é 28 anos. Viu? Você trabalhando com array também, como é mais fácil você substituir tudo que você quer. Agora, por exemplo, se eu quiser substituir isso aqui também, ó. E minha altura é 1,77 centímetros. E agora o que eu quero substituir também? Eu quero substituir 177. Isso aqui eu posso deixar como número também, que não vai alterar em nada. E aqui eu quero substituir por 1,80. Vamos ver? Olha lá. Minha altura é 1,77 e aqui minha altura é 1,80. Minha altura. Beleza, é muito simples, né, pessoal? Trabalhar com str replace também. Agora vamos passar para o próximo. Pode perceber que eu não estou perdendo muito tempo em explicar, não é explicar detalhadamente, eu não tenho me preocupando em assim, dar um exemplo mais assim usado num projeto real, porque isso aqui, ó, eu estou mostrando somente assim como que funciona, alguns exemplos como que funciona. O exemplo de utilização no exemplo real eu vou dar quando nós vamos construir o projeto, nós vamos construir a locadora. E também eu acho que também no final aqui dessa aula 3 eu vou fazer uns exemplos também de como que você pode usar isso no exemplo real, mas não vai ter como usar todas essas funções. Eu vou usar somente algumas nesse exemplo que eu vou dar na aula final aqui sobre funções, aqui na funções pré-definidas para strings. Então, vamos passar para o próximo. O próximo que é o string repeat. Esse string repeat
sei lá, eu não sou muito fã dele, mas vamos lá. Repetir. O que eu quero repetir? Por exemplo, eu quero repetir esse sinal de tralha aqui. Vou dar um echo str_repeat. O que eu quero repetir? Aqui, o repetir. E quantas vezes eu quero repetir? Eu quero repetir ele 100 vezes. Vamos ver. 100 vezes. Opa. Olha lá. Eu repeti agora aquele sinal de tralha, aquele sinal de jogo da velha. Eu substituí ele 100. E aqui, e não é que eu falei assim, pessoal, que pode ter ficado meio mal explicado, né? Quando eu falei que eu não ia mostrar aqui mais um exemplo aqui dessas funções de string. Um exemplo mais de um projeto que nós vamos usar em projetos reais aí. Por quê? Porque algumas dessas funções, como você pode ter visto, que nem esse str_repeat aqui, ele não tem assim muita, sei lá, eu vejo assim muita utilidade que eu posso usar no exemplo real. Que nem esse sprintf também, vocês já sabem para que usar isso aqui, ó. Quando você está usando o if aqui, você está usando a condicional if, você usa esse sprintf no lugar de simplesmente você, por exemplo, colocar um echo. Em vez de você colocar somente um echo, você coloca esse sprintf aqui e vai substituindo aqui o sinal de porcentagem s e aqui esses outros parâmetros aqui, logo depois da vírgula, elas são as variáveis que você vai substituir esse porcentagem s. E esse aqui também, esse str_replace, é um exemplo também esse exemplo que eu passei, ele é um exemplo que você, sim, não é um exemplo, como que eu vou dizer, um exemplo muito que você vai usar. Por exemplo, você não vai fazer isso aqui, ó, pegar esse texto aqui e fazer uma simples substituição. Você pode, por exemplo, criar uma função para isso. Você pode, quer ver? Eu vou criar aqui para não ficar muito, vocês acharem que está muito, estou explicando muito por cima isso aqui, ó. Eu vou dar só um exemplo de como que você pode usar isso aqui, ó. Vou criar uma função function que eu vou colocar substituir. Agora eu venho aqui e coloco o seguinte, ó. Vou colocar isso aqui, esse texto aqui. Não, esse texto vai ficar aqui fora mesmo. O que eu vou colocar? Vai ser o que eu quero substituir. Eu vou colocar S de substituir. E eu vou colocar, vou colocar o A de atual e o S de substituir. Isso aqui ele vai ser um array. Esses dois vão ser um array. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou copiar aqui dentro. Esse texto aqui, eu posso até colocar ele aqui fora, esse texto, deixar ele aqui fora. Daí vai ser a escolha de vocês. Eu vou copiar isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui, ó, str_replace. Eu vou dar um return str_replace. O que eu quero substituir? O atual pelo que? Pelo S, aonde? No texto. Qual que é o texto? Eu vou passar também por parâmetro aqui o texto. Aqui eu dei um return str_replace. Faltou o ponto e vírgula. O texto ele vai ser isso aqui. Então eu vou colocar ele aqui em cima para não ficar muito estranho. O que eu vou fazer agora? Eu vou vou dar um echo nesse substituir. Substituir o que? O que eu quero substituir? Eu vou pegar, infelizmente eu deletei os dois arrays, né? Então vou colocar o A vai ser igual a um array. O que quero substituir? Eu quero substituir o Alexandre. Eu quero substituir o, sei lá, o 25. Eu quero substituir pelo igual a um array. Eu quero substituir por Pedro e vai ser 30. E aqui na variável texto. E vamos ver o que ele vai retornar para mim. Vamos ver aqui, vou dar um echo. Olha lá, meu nome é Pedro e minha idade é 30 e minha altura é 1,77 m. Viu como eu posso fazer, como eu posso colocar numa função isso aqui? Agora o que eu sempre quando eu for chamar essa função aqui,
Por exemplo, eu quero colocar outro texto aqui. Meu time é o Palmeiras. Agora o que eu vou fazer? É só chamar essa função aqui, substituir, e eu vou colocar aqui no array, vou colocar somente Palmeiras, e vou trocar aqui pelo time aqui da cidade, Ferroviária. E aqui no texto, vamos ver o que vai retornar para mim. Meu time é a Ferroviária. Beleza, então esse é um exemplo que eu posso chegar mais perto de um exemplo real que você pode usar aí nos seus projetos. Aqui o que você pode fazer aqui também, fazer um if, sei lá, is array, se o que for um array, o a and o s, else. Agora eu venho aqui e eu vou usar isso aqui, ó, para vocês verem também que eu estou usando tudo num exemplo só. E aqui vou colocar aqui também. E aqui eu vou colocar o que eu posso colocar aqui? Se for um array, eu não preciso colocar aqui, né? Se for um array, eu vou dar um return. Pera aí, se for um array, eu vou dar um return nisso aqui. Mas se ele não for um array, eu vou dar um return. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. A variável e a variável aqui não são um array. Agora eu vou colocar a variável a e aqui eu vou colocar s. Vamos ver o que ele vai retornar para mim. Vamos ver. Eu vou vir aqui e eu vou chamar isso aqui, ó, e não vai ser um array. Isso aqui eu vou colocar somente como Palmeiras e aqui eu vou colocar somente como Ferroviária. Vamos ver o que vai retornar para mim. A variável Palmeiras e a variável Ferroviária não são um array. Beleza. Olha lá. A variável que o a está valendo Palmeiras aqui, ó. E a variável s não é o Palmeiras. Eu posso colocar também aqui sei lá, não são um array, pois são eu vou dar aqui, vou vir aqui e vou colocar sei lá, um var dump e vou colocar o a aqui dentro. E são aqui eu vou colocar porcentagem s. Olha lá, pois são aqui, ó, string Palmeiras. E não deu certo, não apareceu, né? Porque na hora que eu dou um var dump, ele automaticamente é como se eu estivesse debugando esse código. Quer dizer, os programadores aí mais experientes, na hora que eu escutar eu falar isso, deve estar até arrepiando agora, né? Mas é um tipo assim, ó, para você debugar, de você ver o tipo de dados aqui desse, por exemplo, do a. Por isso que ele não apareceu aqui, ó. Ele acabou não aparecendo. Posição 1 não apareceu aqui. Então eu posso colocar posição 1. Eu vou colocar aqui, ó, string. Posição 1 string. Vamos ver aqui, ó, posição 1 string. Beleza. Você viu agora que eu estou usando tudo não, bastante coisa do que nós vimos aqui até agora. Aqui eu usei a função, usei a verificação, usei aqui o string replace, o sprintf, usei um array aqui dentro. Deixa eu voltar ao jeito que era para ficar melhor. Não são um array, beleza. Agora vem aqui, pera aí, sprintf. Faltou aqui o a e faltou o s. Beleza, a variável não são um array. If is array, isso aqui. E o a, o s não é um array, mas ele é um array sim, o a e o s. If is array, a e o s. Ele é um array sim. Deixa eu ver, deixa eu dar um var dump nesse, a. Olha lá, ele é um array. Mas só que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó. If is array a and is array
o S, agora vamos ver o que ele vai retornar para mim lá. Agora sim, meu time é Ferroviária. Esse foi um pequeno erro meu aqui de lógica, né? If is array A e se for um array o S. Beleza, mas nada que tenha complicado muito o código. O que mais que eu posso falar para vocês disso? Bom, é isso. Que agora que falta falar para vocês do strpulse. Deixa eu comentar isso aqui. Deixar isso aqui também. Bom, agora eu vou falar do strpulse. Eu vou ter uma variável chamada texto igual meu time é o Palmeiras. De novo, eu quero achar a primeira ocorrência do T aqui, ó. O que eu venho aqui e faço então? Eu coloco echo strpulse na hora que, por exemplo, o Aptana, na hora que eu coloquei aqui, ó, strpulse e dei um enter, ele já apareceu o haystack e o needle. O que significa esse haystack? Significa aonde você quer procurar. Por exemplo, eu quero procurar na variável texto. E o que você quer procurar? Eu quero procurar o T. O que ele vai retornar para mim? Vai retornar aonde está esse T. Ele tá na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que ele vai retornar para mim? Olha lá, está na posição 4. Como que eu sei disso? Porque ó, aqui no texto, na hora que eu crio aqui a string, cada letra disso aqui, ó, cada letra dessa string é um índice de um array. Por exemplo, é 0, 1, 2, 3 e 4. Na hora que você chama o strpulse, ele conta isso aqui, essa string aqui dentro, cada letra como se fosse um array. Agora se eu colocar o time, o que ele vai aparecer aqui para mim, ó? Vai aparecer o 4 do mesmo jeito. Por quê? Porque ele está pegando aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Está começando aqui no 4, ó, o time, ó. Então ele está pegando no 4. Agora se eu colocar Palmeiras, ó, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele tem que retornar para mim 13. Palmeiras. Vamos ver se vai retornar aqui para mim. Olha lá, vai retornar o número 13. Mas isso aqui, ó, strpulse, é quando você quer achar assim, mais é usado quando você quer achar, sei lá, alguma letra. Aqui, ó, tá na variável 13. Por exemplo, se eu colocasse aqui também e meu segundo time é a Ferroviária. E aqui, ó, pode perceber que tem a vírgula. Eu quero achar em aonde está tendo a ocorrência dessa vírgula nessa string. Vou colocar aqui a vírgula. Vamos ver aonde. Aqui, ó, no 22. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 aqui, ó. Ele sempre começa a partir do 0 aqui, ó. Para você ver como eu estou falando a verdade, eu vou usar uma função aqui que eu devia usar só mais para frente, que é o str_split. Eu vou dar um print underline r no strsplit. Vai ser o texto. O que vai retornar aqui para mim, ó? É um array. Aqui, ó. No índice 0 é o M, no índice 1 é o E. Pode perceber aqui, ó, a vírgula, ele está no índice, ele está no 22, né? Vamos ver o 22 se é vírgula mesmo. Aqui, ó. No índice 22 ele está pegando a vírgula aqui, ó. Viu como é fácil, como é simples trabalhar com strpulse? Olha lá, de um exemplo só, eu acabei falando de dois. Acabei falando das duas funções, do strsplit e do strpulse. E aproveitando o gancho, eu vou falar do strpulse. É o seguinte, o strpulse, ele acha aqui, ó, a primeira ocorrência de uma string. E o strpulse, ele acha a última ocorrência de uma string. Por exemplo, eu vou achar aqui a vírgula. A última ocorrência da vírgula, ele vai continuar sendo o 22. Por quê? Porque eu só tenho uma vírgula. Olha lá, 22 e 22. Agora, se eu colocar uma vírgula aqui, ó, e vamos ver. Um vai retornar 22 e o outro vai retornar 44. Por quê? Porque esse strpulse, ele acha a última ocorrência. Vamos ver. Aqui é o 22, né? Então, 23, lembrando que os espaços em branco ele é contado como uma string também.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Olha lá, achou a segunda vírgula aqui, ó, 44. Então o strr-pos ele conta a última ocorrência do que você quer procurar nessa string aqui, nesse texto aqui. Agora, se eu quiser procurar a última ocorrência do espaço em branco, vamos ver qual string vai ser. Vai ser na 47, que é aqui, ó, 44, 45, 46, 47, que é esse aqui, ó. Se eu der um espaço aqui, ó, na última, logo depois da ferroviária, colocar aqui um espaço entre a ferroviária e a aspas, eu coloquei um espaço em branco aqui, ó. Agora vamos ver o que ele vai retornar para mim. Olha lá, o 59, que é a última aqui, a ocorrência do espaço em branco. E agora, aproveitando o gancho também desse aqui, eu vou colocar o strlen. O strlen ele conta quantas strings, quantas letras ele tem aqui nessa string. Vamos ver? Olha lá, ele vai retornar para mim 60. Então aqui, ó, 59, quer ver, ó, eu vou vir aqui, o strr-pos está pegando a última ocorrência aqui, que é a string. Mas só que é o seguinte, na hora que ele começa a contar o strlen, ele começa a contar a partir do 1. Por isso que aqui, ó, no strr-pos, a última ocorrência, ele está aqui, ó, no final. Então, automaticamente, o strlen ele tinha que ser 59 também, né? Porque o strr-pos ele pegou a última ocorrência que é o espaço em branco. E o espaço em branco, a última ocorrência do espaço em branco, aí está aqui, ó, no final. Mas não, o strlen ele conta a partir do 1. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês agora, um exemplo mais simples. Meu time é o Palmeiras. É para ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Espera aí, está retornando ainda para mim. Deixa eu salvar aqui, não salvei, né? Olha lá, está retornando para mim o número 22. Por quê? Porque na hora que eu dou um strlen, ele não conta a partir do 0. Ele conta a partir do 1. Viu qual que é a diferença de um e de outro? O strr-pos, na hora que eu chamo essas funções aqui, para achar a vírgula, ele conta a partir do 0. E para achar aqui o espaço em branco, o strr-pos também, ele conta a partir do 0. Então essa é a diferença dessas funções. Bom, isso aqui eu já falei. Esse aqui também tudo eu já falei. Falta falar do strlower, strtoupper. O strsplit também eu já falei para vocês, né? Tenho aqui o strsplit. Tem aqui o strsplit, eu já falei também para vocês. Pode perceber que um exemplo assim que eu vou dar, que eu falei que eu vou dar para vocês na aula final aqui da aula 3 do capítulo 3 aqui, ó, aula 3 funções. Eu vou dar um exemplo para vocês de como você pegar, por exemplo, uma string aqui, um texto bem grande e cortar ele pela metade e mostrar, por exemplo, meu time é o Palmeiras e o segundo é a Ferroviária. Eu vou usar uma função que ele corta, ele acha a última ocorrência do espaço em branco. E nessa última ocorrência do espaço em branco que ele corta a string. Para na hora que eu for exibir essa string, por exemplo, já pensou, você está lá no site seu e a chamada de uma matéria sua está assim lá: meu time é o Palmeiras, daí 3 pontos. Fica estranho, né? Seria legal, por exemplo, meu time é o Palmeiras, daí 3 pontos aqui. Então eu vou ensinar como que se faz isso. Cortar uma string, mas sem cortar a palavra no meio. Cortar somente quando tiver um espaço em branco. Que é bastante útil. Eu usei ele lá no meu projeto final do curso de PHP orientado a objetos. Que aqui, deixa eu já mostrar para vocês. www.soluçõesweb. Aqui, ó. Provavelmente vocês já viram aqui, ó. Pode perceber, ó, que na chamada das matérias ele não está cortando as palavras. Ele está cortando aqui, ó. Por exemplo, ele corta aqui ele tem um espaço em branco, daí eu coloquei os 3 pontos, ó. Match Führer, daí 3 pontos. Aqui retorna a 3 pontos. Vive em seu 3 pontos. Estados Unidos e 3 pontos. Aqui por 3 pontos. Pode perceber que ele não está cortando nenhuma palavra. Eu vou ensinar como que se faz isso aqui na última aula sobre funções de strings, né?
que depois de funções de string tenha funções pré-definidas para números. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque já deve ter dado uns, sei lá, uns 25 a 30 minutos. E está ficando muito grande. Na próxima aula nós vamos terminar de falar sobre... Terminar não. Provavelmente vai ter 4 aulas, porque na próxima aula nós vamos falar de mais algumas funções. Depois nós vamos falar dessas funções aqui, que é usada em formulários e banco de dados, porque eu quero chegar lá na aula de formulários e banco de dados. Na hora que eu falar disso para vocês, eu não quero que vocês fiquem em branco, não quero que vocês fiquem assim, sem entender o que eu estou falando. Tá certo que eu vou explicar lá na hora, eu vou explicar o que funciona, como que funciona, né? Mas é bom vocês já sabendo do que se trata. Por exemplo, na hora que eu colocar um trim, um strip tags, um add slashes, você já sabe, já vai lembrar, ele já falou disso lá na aula de funções de strings. E pronto, acho que é isso mesmo, não tem mais muito o que falar para vocês dessas funções. Na segunda aula agora nós vamos falar sobre aqui do str to lower, str to upper, o substr, o stringlen já falei, do substr count eu vou falar também, do seu words, isso aqui eu já falei. Eu vou falar dessas funções que faltam e depois na próxima aula, na terceira aula vai ser dessas funções aqui. E na última aula eu vou ensinar como que faz a função que eu acabei de falar para vocês, de cortar uma string sem cortar a palavra no meio. Então pessoal, é isso, um abraço e até o próximo.